Falando sobre política, vamos mudar o tema para Bolsonaro e Dilma. Será que a gente tem aí um tema de 2 pesos, 2 medidas? Quero ouvir vocês. O Tribunal Superior Eleitoral tem 2 votos para rejeitar o recurso em que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contesta a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. O relator e corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, foi o primeiro a votar e se posicionou contra o pedido de defesa do ex-chefe do Executivo. Ele foi acompanhado pelo ministro André Ramos Tavares. Agora, já a Dilma, o caso, vou pedir, pode subir o teleprompter que eu vou seguir direto. Enquanto o Bolsonaro está tendo aí um possível recurso de contra a inexigibilidade negado, né? A gente tem a Suprema Corte, né, formando maioria para manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff depois do impeachment. A ministra Rosa Weber, olha ela aí de novo, presidente da Corte, é a relatora da ação e defendeu o arquivamento do caso sem a análise do mérito. De acordo com a magistrada, os pedidos não cumpriram os requisitos processuais mínimos. Rosa Weber tá fazendo 100 anos em 5 dias, hein, PP? Mas são 2 casos completamente Eu acho que ela não está nem dormindo esses últimos dias. Acho que ela tá. O primeiro caso, a defesa do Bolsonaro, a estratégia certamente é ganhar tempo, né? Entrou com os embargos declaratórios protelatórios, né? Porque a chance do TSE mudar o voto dele é quase impossível, né? Então, entrou com o pedido de embargo de declaração para ganhar tempo, porque sabe que o tempo ajudaria o Bolsonaro. Eu sei que é impossível quase o STF votar pela elegibilidade do Bolsonaro, mas o fato é que a gente sabe que a política pode mudar, a formação da convicção dos ministros do STF pode mudar e o tempo ajuda o Bolsonaro. Então, a estratégia do Bolsonaro foi realmente ganhar tempo, né? E em relação a Dilma, é bom lembrar que a decisão da Rosa Weber foi não se intrometer em decisão do Congresso Nacional. Ou seja, o STF agora decidiu que não cabe ao STF revisar uma decisão da Câmara dos Deputados que resolveu, durante o impeachment, segmentar a decisão em 2 situações. Senado. Não, foi a Câmara. Não, foi a Câmara. Foi Senado. Senado, tá. Sobre a condenação dela, ela perdeu os direitos políticos e sobre o afastamento dela, o impeachment dela, né? Então, o STF resolveu, no final das contas, respeitar a decisão do Congresso sobre esse assunto. Mas vamos lembrar, né, Pepe? Então faz sentido. Curiosamente, o STF decide respeitar a decisão do Senado na única decisão em que o Senado era presidido pelo presidente do STF, que era, na época, o ministro Ricardo Lewandowski. Mas é um papel formal. O artigo 52 da Constituição, ele não prevê esse fatiamento que foi agora chancelado novamente pela ministra Rosa Weber. São penas que devem... Isso é majoritário, inclusive, na doutrina eleitoral. Majoritário porque tem corrente que pensa o contrário, né? Então pronto. Exatamente. Eu lembro até que o Gilmar Mendes chamou essa decisão, criticou duramente o Lewandowski na época, disse que era um absurdo, que era vergonhoso um presidente da Suprema Corte entrar em acordos políticos. Veja só. Diego, te falo uma coisa. Eu li o artigo 52, parágrafo único, algumas vezes. E não está nada lá dizendo que não pode fatiar o julgamento. Eu vou ler ele para você. Não está nada lá. Eu até deixei aberto aqui. Só para o pessoal da rádio, são 2 horas e 56 minutos. Pode ler, não tem nada lá. Repita. 2 horas e 56 minutos. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e a gente continua com o pessoal da TV. Artigo 52, na parte que diz sobre a pena do empichado é a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Com inabilitação. Aonde está escrito que não pode fatiar o julgamento do impedimento e do... Meu Deus, Pepe, pelo amor de Deus. Você sabe muito bem que na administração pública a gente tem que fazer aquilo que a lei diz. Nós não podemos fazer. A lei está dizendo que a pena é cumulativa. Não existe fatiamento. Enfim, foi um erro, foi um absurdo. Gerou controvérsia dentro do próprio STF. Como eu disse aqui, a doutrina entre o pessoal que opera o direito eleitoral, os grandes estudiosos
estudiosos de direito eleitoral, na sua maioria dizem que isso é um absurdo. Que Gleisi Hoffmann acha que tem que acabar esse tribunal eleitoral. E olha que coisa, eu me pegando, concordando com o PT também. Acho que foi por isso até que eu fiz esse gancho. Mas olha só. Porque ontem Gleisi disse isso, né? E Alexandre de Moraes não gostou dessa fala. Foi criticada pelo ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Mas nesse caso, enfim, um completo absurdo. Justas as críticas, inclusive, que eu disse aqui que o Gilmar Mendes fez ao então ministro Ricardo Lewandowski na época em que ele permitiu esse fatiamento da pena do impeachment. Fala, Kobayashi. Kobayashi estava assistindo aqui o pequeno fight. Eu fico impressionado com a condição do PP de querer passar um pano. Eu já soube que hoje de manhã vocês já tiveram... Não, mas é incrível. Ele provoca para ler o artigo 52 e não aceita o que está escrito no artigo 52. Quem tiver em casa, dá um Google aí, lê, vê se tem fatiamento lá ou não tem. É consequência. O julgamento do impeachment, ele tem por consequência, em sendo assim aprovado, a perda dos direitos políticos. É assim... Sofreu impeachment, sofre a perda dos direitos políticos automaticamente, mas no caso da presidente Dilma fazer o raciocínio contrário? Peraí, Pepe. No caso da presidente Dilma Rousseff, nós temos uma peculiaridade que mancha a história do nosso Congresso Nacional e, inclusive, com participação do presidente do Supremo Tribunal Federal à época, que era o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o aceite para um pedido de destaque que foi feito no Senado Federal para se votar inicialmente a perda dos direitos políticos e, em um segundo momento, aliás, o impedimento e depois, no segundo momento, a perda dos direitos políticos. O que chama atenção é, na verdade, os senadores, que alguns entenderam que era caso de impeachment, mas não era caso de perda de direitos políticos, os senadores que deveriam proteger também o próprio texto constitucional. Na situação, foi esse o entendimento, ainda que equivocado, foi isso que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff. Quando alguém judicializa essa questão, Helene, eu acho muito perigoso a judicialização dessa questão, porque quando há a judicialização de uma sessão que acontece no Congresso Federal, no Congresso Nacional, a única oportunidade que o Supremo tem de julgar a respeito disso é a respeito da quebra de formalidade e não a respeito do mérito. Sempre se tem alguma formalidade, algum procedimento que foi equivocado. Ou seja, a judicialização disso poderia levar à nulidade da sessão, na verdade. E não à decisão do STF no lugar dos senadores. Isso é perigosíssimo. Então eu acho importante que essa questão fique como está, apesar de ter sido uma vergonha para o nosso Congresso. Estava errado, mas se isso for judicializado, provavelmente a gente poderia ter, aliás, uma possibilidade de anulação da sessão. Por isso mesmo é que os advogados que pediram impeachment, na época, não judicializaram. Esse pedido foi feito, se eu não me engano, por algum partido político. Mas a Janaína Pascoal, o Miguel Reale Júnior não levaram essa questão para o STF justamente para não correr o risco de anular a sessão. Bom, eu só vou dar a hora novamente, são 2 horas e 59 minutos. Repita. 2 horas e 59 minutos e a gente está voltando com o pessoal da rádio e falando ainda do tema dos direitos políticos, tanto de Dilma quanto de Bolsonaro. Eu só quero, antes de passar a palavra para o Rica, aproveitar o conhecimento do Koba para falar o seguinte: os advogados alegaram cerceamento de defesa, né? Estão dizendo que não dá para aceitar o julgamento de inelegibilidade porque houve um cerceamento, não foram ouvidas testemunhas, faltou ali uma série de provas para serem analisadas. Você concorda com essa alegação dos advogados? Dos advogados da presidente Dilma? Não, do Bolsonaro. Do Bolsonaro, no caso do TSE, é isso? Isso. Os embargos de declaração. Esse é um recurso que eles... Só para deixar claro. Contra a inelegibilidade, né, onde eles estão batendo no julgamento que tornou Bolsonaro inelegível, só para dizer, eles alegam cerceamento de defesa pela falta de análise de todos os argumentos apresentados por eles e apresentação de testemunhas. Vale lembrar que o Bolsonaro se tornou inelegível pelo abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Muito resumidamente, Elaine, o Bolsonaro ele sofreu essa decisão de perder os direitos políticos por ter, em tese, segundo a imputação, ter abusado do poder político. Uma reunião oficial, com agenda oficial, com transmissão pela TV oficial, para cuidar de questões particulares. Esse foi o entendimento do TSE, o que na época eu achei que não foi adequada a decisão, porque ele fez tudo isso sem que tivesse proveito próprio. Ele questionava todo um sistema e não pedia ali nenhum tipo de ajuda para o seu benefício próprio. Ele queria uma urna com votação, com impressão para todos os... Enfim, certo ou errado foi a decisão do TSE. Esse recurso, chamado de embargo de declaração, vocês
vocês todos aqui sabem, é um recurso que tem uma limitação. Ele não tem o poder de mudar a decisão, ele só serve para resolver alguma omissão, alguma contradição, obscuridade ou algum erro material da decisão. E quando a defesa vem e fala, por meio deste recurso específico, que há um cerceamento de defesa, aí um excesso, passa dos limites deste tipo de recurso, até porque esse argumento de que todos os fundamentos não foram apreciados, a gente já tem muito claro no judiciário que não é preciso. Você pode ter 100 teses defensivas, o judiciário não precisa rebater tese por tese das suas alegações. Então, é um recurso que nasce morto, né? Por isso que o PP tem razão, concordo com você, viu, PP? De que, neste caso, o Bolsonaro, ele está provavelmente, ou a sua defesa, ganhando tempo, protelando, para depois levar isso para o STF, um recurso que vai discutir a constitucionalidade, mas ainda assim com pouquíssimas chances de reversão desse julgado na Suprema Corte. Rica, só para fechar, você acha que essa penalidade de inexigibilidade por 8 anos foi excessiva para Bolsonaro? Sinceramente, eu não acho, mas acho que a gente está discutindo alguns temas aqui, se foi excessivo ou não, e também não acho que com a Dilma foi excessivo, e a Dilma eu entendo que não deveria voltar atrás. Vamos lá, gente, sou um economista, estou numa mesa com vários advogados, a gente está falando um juridiquês aqui pesado para você que está em casa, mas de qualquer maneira, o que eu e você, acho que todo mundo, a gente se sente muito desconfortável, é no Brasil, essas voltas atrás, a gente querer mexer lá naquele passado de 8 anos atrás, 10 anos atrás, e querer mudar um julgamento, mudar uma decisão que foi tomada lá atrás. Assim, não faz sentido nenhum. Me lembro que quando nós votamos pelo impeachment da Dilma, o Brasil votou por isso, teve essa decisão aconteceu no Legislativo, aconteceu com uma pressão popular nas ruas e ponto. Aquele dado foi consumado, existe uma lei, perdeu o mandato, perde junto com o mandato também o direito à elegibilidade e tudo mais. Aconteceu a mesma coisa, não estou entrando eu já falei a minha opinião, mas a minha opinião poderia estar errada, é uma opinião minha, né? Em relação ao Bolsonaro. Votou, ou pelo menos foi votado, tomou essa decisão, gente, para. Aí agora vem os advogados, o embargo de declaração, o recurso, não sei o quê. Eu nem sei que raio é isso, nem você, e a gente não deveria saber desse inferno todo, de todas essas coisas. E isso tudo é a discussão que a gente tem aqui, é a discussão que acontece lá no Senado, no Congresso, no STF, no STE, em todos os lugares. A gente só quer um país, cara, rico, que cresça, emprego, inflação baixa, e a gente é obrigado a ficar discutindo esse bando de tema com todas essas defesas caríssimas, milhões investidos em defesa por cada um desses entes que estão sendo julgados, para que você consiga derrubar essas votações, derrubar aquilo que foi votado lá 6, 8, 10, 12 anos. E quando acontece alguma coisa com uma pessoa, qualquer uma de nós, o resto da sociedade, a gente não tem esse direito. E aí a gente pega lá a grande parte da população carcerária, não estou defendendo a população carcerária, mas uma boa parte dela não tem trânsito em julgado de nada. A gente sabe disso. Tem sim. Um pedaço, a gente sabe disso, não é... É maioria, inclusive, sabia? Eu não sabia que é a maioria, mas tem muita gente que não teve esse direito. Hoje eu quero dizer o seguinte, quanto mais dinheiro você tem no Brasil, mais você tem possibilidade de defesa e mais você consegue fugir ou escapar das leis. Isso é uma temeridade para mim.